Olá, meus queridos, agora são 15 horas e mais 23 minutos. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Rio Novo, aqui da redação, nesse sábado abençoado, aqui para apresentar para você o Conexão Gospel. E hoje nós vamos estar conversando aí com o missionário, o pastor Peniel Dourado, que já está ao vivo juntamente conosco ali, diretamente aí da Bolívia. É o pastor Peniel Dourado. A paz do Senhor, pastor Peniel. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Estamos bem aqui, graças a Deus. Que bom, pastor. Uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de fazer essa entrevista com o senhor e, como se diz, adquirir mais conhecimento acerca do trabalho de missão, que acredito é de extrema necessidade, principalmente nos dias que nós estamos vivenciando, tá? Estamos vivenciando os dias difíceis, né? E então é muito bom, desde já, agradecer o senhor por poder aí conceder a nós esta entrevista. Amém, prazer meu poder estar aqui também com o irmão, todos os demais irmãos, compartilhando um pouco do trabalho de missões, né? O serviço de missões que Deus tem confiado nas nossas mãos, né? Pastor Peniel, são muitas perguntas que já estão chegando aqui pelo WhatsApp, né? A gente lançou uma enquete ontem e já lançou, e as pessoas já no decorrer do dia de ontem, hoje, fizeram aqui as suas perguntas, alguns já estão caminhando aqui. Mas antes de nós entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria de perguntar ao senhor, né, para o senhor contar um pouco aí sobre a sua vida, família, quando e como o senhor chegou aí em Santa Cruz de la Sierra para esse trabalho maravilhoso que é feito aí na Bolívia. Amém. Bom, eu já estou trabalhando já há um bom tempo no serviço de missões. Na Bolívia nós já estamos desde 2006, fazendo trabalho missionário na Bolívia, levando a palavra de Deus. Antes de estar na Bolívia, eu trabalhei por 10 anos também no Paraguai, né? Meus pais são missionários e eles foram ao Paraguai e eu fui com meus pais e sempre ajudando o trabalho lá. E mais ou menos no ano de 2004, foi o ano que Deus falou comigo e minha esposa, para a gente sair do Paraguai. Eu estava à frente de uma igreja e nós entregamos o trabalho que a gente estava à frente, vendemos tudo que a gente tinha, isso pela orientação que Deus nos deu, e nós fomos para a Bolívia, país onde o Senhor tinha nos mostrado, né, nos direcionado. A gente não sabia muito assim, o que Deus tinha para a gente não tinha uma ideia de trabalho, mas eu imaginava que Deus ia me levar a fazer um trabalho que eu sempre tenho feito, que eu estava fazendo até então, que era o trabalho pastoral, né? Chegamos na Bolívia para fazer um trabalho pastoral, mas o tempo foi passando. Foi quando também Deus continuou falando conosco e nos falou um trabalho que nos direcionou a fazer um trabalho que é mais um trabalho de apoio, apoiando os evangelistas, apoiando grupos de evangelismo que estão na Bolívia. E, bom, nós estamos já todo esse tempo, né? Desde 2006, em Santa Cruz de la Sierra, estamos desde o ano de 2007, chegamos mais ou menos em maio de 2007 em Santa Cruz, fiquei um ano na fronteira, e estamos aí, estamos fazendo trabalho, estamos até hoje fazendo a obra do Senhor nesse país. Nesse exato momento, eu estou na cidade de Campo Grande, viu, pastor? Já deixo aqui. Nós viemos aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso. Aproveitei esse final de ano, eu estou aqui numa casa de um missionário, pastor Bruno Miranda, acho que o senhor conhece Bruno também. Conheço o pastor Bruno, companheiro, né? Já comuniquei com ele já aí, a gente interage aí pelos trabalhos de evangelismo. Então, a gente está aqui com o objetivo, numa extensão, né, do trabalho que nós estamos fazendo. O senhor conhece bem o trabalho do Bruno, ele faz um trabalho também de apoio, ele faz um trabalho aqui mobilizando igrejas ao serviço evangelístico, não apenas em Campo Grande, mas também em cidades aqui do estado. E nós trouxemos recentemente, junto com o apoio dos irmãos lá de São Paulo, foram os irmãos que mandaram para cá,
cerca de 500 caixas com literatura, né, uma quantidade bastante grande de material impresso para o evangelismo, e a gente está aqui coordenando com ele, vendo um pouco do trabalho que está sendo feito, e está sendo uma benção. Estou gravando aqui num quarto onde eu também, eu cheguei aqui na casa e já vim correndo aqui para montar, para a gente poder entrar Mas está uma benção aqui, o trabalho está uma benção, e Deus, assim, a gente está vendo uma expansão da obra, que é aquilo que o Senhor nos confiou já há um bom tempo, né? Já estamos aí com 2006, já estamos aí indo para 15 anos, né? Fazendo trabalho aí na Bolívia, a expansão desse projeto para fora da Bolívia também, né? Muito bom, excelente. Um abraço aí para o pastor Bruno, tá? Um jovem que a gente, mesmo sem conhecer, já aprendeu a admirar o trabalho, a fé e a entrega dele para a causa do Evangelho, né? Pastor Peniel, uma pergunta aqui do Lucas, lá do Pará, né? O Lucas que ele está fazendo aqui, estudando aqui na faculdade aqui de Rubiataba, ele faz administração, e ele está perguntando o seguinte: qual tem sido o maior desafio de fazer missões em época de pandemia? E na opinião do entrevistado, a tão falada pandemia reavivou o povo cristão como um alerta para a volta de Jesus? É a pergunta do Lucas. Na Bolívia, falando da realidade da Bolívia, nós tivemos uma quarentena bastante restrita. Ficamos numa situação que a gente não podia sair de casa, as autoridades não permitiam a gente sair de casa, nem na porta da nossa casa. Nós só tínhamos um dia na semana para poder sair, para fazer qualquer coisa. Um dia no período da manhã. Não era assim comparando a muitos lugares no Brasil, que foi um tanto aberto, né, ainda permitia sair. Na Bolívia, não. Nós tínhamos o exército na rua, nós tínhamos a polícia na rua. Se praticamente me pegasse na porta da minha casa andando, eu era preso. E a multa inicial começou uma multa com R$ 500, e ela foi aumentando, de 500 foi para 700, foi em pesos bolivianos, mas trazendo para real, né? Então, começou de 500, depois foi para 700, 1.000 e alguma coisa, e foi aumentando isso aí. Por fim, tinha gente que estava pagando aí multa de 2.000, como R$ 2.000, né? Isso cambiando para o peso boliviano, dólar. Mas era isso aí, esse valor. Quer dizer, você sair na rua, isso de certo modo freou bastante o trabalho que a gente estava tendo em 2019, era um trabalho com muita gente trabalhando, mas por outro lado, no meu ponto de vista, para nós, para o trabalho que nós fazemos, né, o que é um trabalho de evangelismo, nós tivemos uma filtragem desses evangelistas, e mesmo diante dessa dificuldade, esses evangelistas que nós fazemos o apoio, pelo menos aqueles que realmente têm uma chamada de Deus, eles não pararam. Mesmo tendo um dia para sair para evangelizar, esse um dia eles estavam indo para o evangelismo. Eles só tinham um período da manhã para fazer, cada um segundo o número da identidade que tinha, né? No meu caso, eu só tinha na segunda-feira para poder sair, outros irmãos eram na terça, outros eram dependendo do número da identidade, né? O final da identidade correspondia o dia que permitia sair. E nesse dia os irmãos estavam fazendo o trabalho. Então nós tivemos aí em torno de 4 meses nessa situação. Os irmãos vinham na minha casa receber o material mais ou menos às 4 da manhã. Eu levantava cedo, preparava o material, dava para eles, eles iam fazer o trabalho evangelístico nas feiras. Também com muito cuidado, restrição, as autoridades estavam em cima, mas eles estavam fazendo. Falava de Jesus, aproximava das pessoas. E nesse ponto, amado, quando passou esse período mais restrito, eu digo assim, que os demais que não estavam tendo aquela coragem toda, eles saíram com bastante força. Esse ano de 2020, para nós, o ano passado, né, que nós terminamos, nós estamos em 2021, né? O ano de 2020, nós tivemos um avanço no serviço evangelístico de forma tremenda. Parece assim, algo assim que meio fora de lógica, mas foi o que realmente, nós tivemos um avanço muito grande em regiões que nós não tínhamos evangelistas, nós começamos a entrar, regiões da cidade que nós não tínhamos gente trabalhando, nós começamos a ter nesses lugares. E falando de
avivamento, nós tivemos um número muito grande de, principalmente, familiares dos evangelistas que não eram crentes. Essas pessoas foram impactadas. Nós tivemos casos de pessoas, de famílias inteiras se convertendo. Famílias inteiras. Hoje, atualmente, nós temos na cidade de Oruro, no departamento de Oruro, na Bolívia, que é na parte alta da Bolívia, nós temos um ponto de apoio que os familiares daquele irmão, que é um evangelista, todos eles se converteram. Deus fez uma obra tremenda na vida deles e houve uma expansão. Eles começaram a sair para evangelizar a família inteira, praticamente, podemos falar assim. Hoje nós temos uma família inteira fazendo um trabalho de apoio na cidade de Oruro. Então, eu assino isso no trabalho, para o projeto que nós fazemos, nós tivemos um resultado muito grande do trabalho, graças a Deus, né? Eu não tenho o que reclamar. Eu sei que nem todos os colegas missionários, porque existem atividades diferentes, né? Pastores mesmo, que as igrejas foram fechadas, e tem hoje na Bolívia, até hoje, determinadas regiões que igrejas estão fechadas, tiveram sim os seus prejuízos, né? Tiveram bastante prejuízo, problema no andamento da igreja, mas falando do nosso projeto, que é na área de evangelismo, nós tivemos um bastante avanço, né? Graças a Deus. Pois é, pastor Peniel, essa questão dessa pandemia dificultou para muitos países, né? Mas a gente viu aí, como o senhor disse, na Bolívia realmente foi bem mais fechado, né? O rigor aí foi muito mais do que aqui no Brasil. O Claudêncio de Uberlândia, Minas Gerais, ele diz assim: gostaria de saber quais as principais dificuldades enfrentadas para se fazer missões nos dias de hoje. Um abraço ao Claudêncio lá de Uberlândia, Minas Gerais. Amém, irmão Claudêncio, Deus abençoe. Bom, hoje em dia, nós temos conceitos diversos de missões. É claro que eu gosto de falar bastante sobre missões, a gente ensina sobre missões, e algo que eu não faço é contrariar os conceitos que são levantados. O que é fazer missões, né? Então eu focalizo, o meu foco maior é o trabalho missionário que é desenvolvido em outra cultura, em outro ambiente cultural. Então, infelizmente, dentro da igreja brasileira, existem muitos conceitos, e esses conceitos eles não são separados. Nesse aspecto, amado, o que acontece? As pessoas elas pouco se preparam para o serviço de missões. Como elas não têm um conceito, elas não sabem sobre a questão de o que é sair do seu ambiente cultural e ir para um outro ambiente cultural, elas não sabem. Então, não há uma preparação. Então, não tendo uma preparação, você vai ser inserido, muitas vezes, numa outra cultura. E, muitas vezes, quando nós falamos de outra cultura, a gente pensa num nível muito ralo, muito básico. A outra cultura é outra língua, as pessoas têm uma música diferente, as pessoas têm, como é que eu posso falar, comida diferente, uma vestimenta diferente, e realmente tudo isso faz parte da cultura. Mas tem muita coisa ainda além da questão de comida, de língua e de vestimenta, né? Uma das grandes barreiras que nós temos no ambiente cultural, missionário, que está inserido numa outra cultura, é a questão da cosmovisão das pessoas, da diferenciação, da distância cultural, que a gente também fala bastante, que é essa diferenciação cultural bastante grande. E nesse aspecto, isso se torna uma dificuldade para missões. Porque o missionário está inserido nesse ambiente, o missionário chegar nesse ambiente cultural, não tendo preparação prévia, ele vai cometer muitos erros, e que esses erros, para ele vai ter que levar muito tempo para corrigir esses erros, né? E voltar a um ponto de poder haver uma progressão, e tem muito erro que ele vai cometer e ele vai gerar problema para outros missionários, outros que vão chegar depois. Então, essa questão da preparação é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? A falta de compreensão da realidade do campo. As pessoas fazem muita compreensão. No Brasil, nós temos realidade diferente, né? Uma coisa é você desenvolver a obra de Deus no sul do Brasil, outra coisa é você ir ao nordeste do Brasil. E se você quiser trabalhar no norte do Brasil, no Amazonas, no Amapá, a realidade é totalmente diferente do que você trabalhar
no Rio de Janeiro, em São Paulo, são realidades diferentes. No próprio Rio de Janeiro, é uma realidade de São Paulo, que são cidades grandes, cidades próximas, mas que têm realidade diferente. Imagina você sair do próprio Brasil, ou dentro do próprio Brasil, mas você vai para um ambiente cultural totalmente diferente. Tem que haver uma preparação, tá? E essa falta de preparação gera muito problema para o próprio missionário e para os outros missionários que estão ao redor, tá? Então, assim, hoje, falando para os missionários, tá? Dizendo isso, nos direcionando aos missionários, essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo, né? Algo que eu também vejo, a falta da preparação, a falta do conhecimento do campo, a realidade do campo, entender que são realidades totalmente diferentes e que é necessário buscar uma preparação prévia para que possa desenvolver alguma coisa de forma real no campo de missões, né? Então, essa é a principal dificuldade que a gente vê em torno do missionário em si, né? Existe a dificuldade em si do campo, que é a falta de obreiro, né? Que aqui já entra uma outra, que isso aí em todo lugar, né? Desde quando Jesus falou que a seara é grande, são poucos obreiros, isso não tem mudado, e a gente continua orando para que Deus levante muito mais obreiros para poder fazer o trabalho no campo, né? Murilo Marcelino, de União dos Palmares, em Alagoas. Ele está perguntando o seguinte: como é fazer o trabalho de evangelismo e se as leis da Bolívia são flexíveis no caso do evangelho, ou existe muita oposição a isso? E qual a dificuldade enfrentada para se fazer o trabalho de evangelismo na Bolívia? É o nosso querido Murilo Marcelino, pastor Murilo Marcelino, lá de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Bem, bom, vamos lá, vamos aqui por parte em relação a sobre evangelismo. O evangelismo, o trabalho evangelístico, ele tem que ter uma conexão. O evangelista, ele tem que chegar, levar o evangelho, e a partir do momento que ele leva o evangelho, ele gera uma conexão, quer dizer, ele transmite uma mensagem, a pessoa ela crê nessa mensagem, aquilo que o evangelista está trazendo, e aquilo ele gera uma conexão para chegar no discipulado. Esse é o nosso objetivo. Existe aquele trabalho evangelístico que você leva a mensagem, mas tem que chegar nessa questão da conexão e para gerar o discipulado, para poder continuar ensinando aquela pessoa o evangelho, né? Porque senão você não tem o segundo passo do serviço evangelístico, que é o próprio discipulado em si. Então, nesse contexto aqui, nessa realidade do serviço evangelístico, é importante para o missionário ele compreender e entender, vamos dizer assim, uma certa fragilidade nessa visão de você ir para a Bolívia. É importante, irmão, você compreender que dentro da Bolívia existem várias etnias diferentes. Então, etnia diferente, mentalidade diferente, de forma de ver o mundo, você tem que ter uma abordagem diferente, uma linguagem diferente, até mesmo idiomas diferentes. E nesse ponto aqui é importante você compreender essas diferenças étnicas dentro de uma nação para ter abordagem diferente para chegar a um objetivo. Se o evangelista, o missionário, ele sai do Brasil, isso aqui serve para todas as outras regiões também, tá? Equador, Argentina mesmo, Paraguai também, e assim vai por diante, Peru e tá. Se você sai do Brasil, você olha para a Bolívia e você fala assim, eu vou para a Bolívia levar o evangelho, você vai ter dificuldade diferente conforme a região aonde você vai estar trabalhando. Então é muito importante, volta a falar sobre a compreensão prévia da região onde você vai trabalhar, né? Na região onde eu vivo, onde eu moro, que é a região de Santa Cruz, nós temos o povo Camba. Então, o povo Camba, ele é mais parecido ao brasileiro. Por mais que o povo Camba, ele fala o espanhol, mas ele tem uma cultura muito aproximada ao do Brasil. Ele tem uma base de conhecimento religioso, que é o catolicismo, e isso te ajuda a você pregar o evangelho a essas pessoas. Já na região central, nós temos o povo Quechua. Já o povo Quechua, eles são mais voltados à natureza, à adoração da terra, e eles têm uma base pagã de conhecimento. Por mais que muitos tenham conhecimento católico,
né, que o conhecimento católico te lança uma base em relação ao evangelho. A gente sabe da distorção que muitas vezes é trazida, né, pelo catolicismo, mas nós levamos já tem uma base ali, mas muitas dessas pessoas não têm o conhecimento. Eles têm uma criação pagã. Eles adoram a terra, eles adoram a Pachamama, que chama, né, que é a mãe terra, e etc. Já na região de La Paz, nós temos o povo Aimara. O povo Aimara, eles têm uma base religiosa muito pagã. Eles adoram o sol. O povo Aimara, a língua deles é o Aimara. Eles têm uma visão muito fechada da vida, do mundo ao seu redor. Eles são muito fechados na família deles, muito fechados na cultura. Então, essas culturas, essas etnias que são muito fechadas nelas, você como evangelista, você como missionário, você vai ter muito mais dificuldade de acesso, muito mais dificuldade de conexão, de comunicar com essas pessoas. Então, quer dizer, dependendo da região onde você vai trabalhar, você vai encontrar dificuldade diferente, né? Quanto a leis, as leis, aparentemente as leis de uma forma geral da Bolívia, falando da nação de Bolívia de uma forma geral, ela dá liberdade para você pregar o evangelho, né? O grande problema é que depende da região também, vai depender das suas situações políticas em cada região, de como eles estão olhando você como missionário. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai na parte baixa da Bolívia, que tem uma cultura muito mais religiosa, muito mais voltada ao catolicismo, te dá uma certa liberdade. Você tem aquele confronto, muitas vezes, porque são católicos, não querem aceitar o protestantismo, aquela coisa toda. Já na parte alta da Bolívia, eles têm uma compreensão muito mais pagã, como eu falei, adoram o sol, eles adoram a terra, e o conceito que eles têm do que é um missionário, do que é um pregador do evangelho, é que você simplesmente está trazendo um conhecimento religioso que os espanhóis trouxeram há centenas de anos atrás e que dominaram eles, tá? Então, o cristianismo, para eles, é isso aí. Eles meio que refutam o cristianismo, porque para eles o cristianismo foi uma arma de domínio dos espanhóis. Só isso aí. Então, por isso que eu falo, dependendo da região onde você vai trabalhar, você vai encontrar dificuldade diferente, níveis de dificuldade diferente, dependendo do povo, da etnia. Então, é importante você ter uma compreensão dessa questão de etnias, da ideia, da mentalidade do povo, dependendo da região onde você vai trabalhar, né? Então, as leis, de uma forma geral, ela dá liberdade para você trabalhar, de uma forma geral. Mas dependendo da região, você vai ter uma certa oposição nesse ponto aí, tá bom? Muito bem. Aqui uma participação que pelo Facebook, o Leilivon, ele está perguntando aqui, em tempos de medo, no que se refere à pandemia, as pessoas têm se mostrado mais abertas à palavra de Deus ou não? É uma pergunta aí. Com certeza, com certeza. Desculpe que eu estou num ambiente aqui, está perto de uma avenida, passa muita zoada, espero que não está saindo toda zoada aí. Bom, com certeza, se você vê no Brasil, né, eu estou aqui em Campo Grande, você liga a televisão, é o dia inteiro falando de morte, falando de enfermidade e etc. A rádio é a mesma coisa, o povo está conectado, e isso faz com que as pessoas possam pensar numa vida muito frágil. A vida ela é frágil, né? Você pega um vírus, eu tenho vários conhecidos, até mesmo missionários que faleceram por causa do Covid. A gente sabe que tem muita política por trás disso aí, a gente entende isso aí, a gente sabe dessa situação. Mas a enfermidade está aí. E se você, para onde você olha, você vê enfermidade, você abre a televisão o dia inteiro falando de doença e de morte. Escuta a rádio, doença e morte. Pela internet, o povo falando de doença, de morte, as pessoas novamente vão buscar uma força maior, entre aspas, né? Que a gente sabe que essa força maior é o Senhor, mas muitas vezes as pessoas estão nessa busca. A possibilidade dessa pessoa abrir o coração a querer escutar o evangelho, a querer escutar você que prega o evangelho, ela vai ser muito maior, né? E isso não é somente aqui no Brasil, isso é na Bolívia, em qualquer lugar. Nós tivemos esse ano, nós
por causa da impossibilidade de juntar as pessoas, nós começamos a fazer os cultos online. Estamos fazendo até agora, né? Eu estou aqui no Brasil, domingo passado eu fiz até Santa Ceia, e mesmo na Bolívia estou fazendo culto online ainda, né? Porque a gente está sendo sem essa possibilidade ainda de juntar. Mas assim, nós tivemos um avanço bastante grande fazendo esses cultos, porque na casa das pessoas, as pessoas têm chamado os vizinhos, e o que era difícil para a gente juntar as pessoas ali, agora está sendo até muito fácil, né? O irmão, isso eu conto trazendo a realidade da Bolívia, o irmão chega para o vizinho e fala, eu vou ter um culto aqui na minha casa, um pastor que vai fazer um culto pela internet, você quer participar? A gente tem juntado aí de 30, 40 pessoas numa casa, num culto online. Então, assim, fica até complicado, né? Porque teve uma casa que nós tivemos aí mais de quase 40 pessoas, e eu já falei com o irmão, a gente vai ter que dividir esse povo aí, porque senão a gente pode ser que alguém venha denunciar, alguma coisa assim, mas as pessoas elas estão muito mais abertas a ouvir, né, sobre o evangelho, da palavra de salvação, e isso é muito importante, né? Muito bem. Nós estamos entrevistando o missionário Peniel Dourado, que faz um trabalho já há vários anos ali na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Na verdade, o trabalho missionário ele abrange todo o país. Agora são 15 horas e mais 49 minutos, só uma correção, no início do programa nós falamos que hoje é 21, na verdade hoje é 23, tá? Então fazendo essa correção aí. Pastor Peniel, uma pergunta aqui do José Santana, ele está perguntando, diz a paz do Senhor. Missionário quando deixa o país de origem para fazer missão em outro, quais os requisitos básicos? Por exemplo, ele está perguntando aqui, deve entender a língua dos irmãos visando? Eu acho que ele está perguntando, deve saber a língua? O missionário tem de entender o idioma, por exemplo, aí no caso o espanhol, e tem outras línguas aí também, né, que é o Aymara e muitos outros idiomas. Tem necessidade de saber tudo? Como é que faz? O irmão comentou primeiramente sobre o requisito básico, né? Eu acredito que para tudo no reino de Deus, para tudo, toda a função da igreja, do corpo de Cristo, o requisito básico é uma chamada do Senhor, né? Não é algo por emoção, não é algo porque alguém acha que é bonito, porque alguém quer fazer. Um belo dia você viu um vídeo aí na internet, achou bonito, acha que é interessante, eu vou fazer também. E não é assim, tem que ter um chamado, tem que ter uma orientação específica do Espírito de Deus, tá? Isso é muito importante. Eu animo, né? Todos podem participar. As igrejas, eu acredito que tem sua secretaria de missões, levanta suas ofertas, e Deus usa esses mecanismos para que haja uma participação. Aquele irmão que está trabalhando no escritório, o outro que ainda está num determinado trabalho, seja lá onde for, você pode participar através da sua igreja, na sua secretaria de missões. Agora, realizar um trabalho no campo, ele necessita, em primeiro lugar, um chamado de Deus, uma orientação específica de Deus, né? Isso é para tudo, tá? É para o serviço pastoral, é para o serviço evangelístico local, é para cuidar de criança. Todas as áreas têm que ter um chamado do Senhor. Agora, para quem quer fazer um trabalho e ir para um outro ambiente cultural, e a gente aqui faz até uma correção, que esse serviço de missões, entrando numa outra cultura, isso pode ser até mesmo no nível do Brasil, tá? Nível brasileiro. A gente muitas vezes fala de fazer missões em uma outra cultura, apenas saindo do Brasil, sendo que o Brasil ele tem muito esse ambiente cultural muito expansivo, né? O que nós entendemos, o que nós ensinamos, o que nós temos aprendido sobre o trabalho de missões na área que eu trago, né, que nós trazemos e abordamos, é o serviço evangelístico, volto a falar, aquele que entra numa outra cultura. Esse evangelista, ele sai do seu ambiente cultural, ele vai para um outro ambiente de cultura para levar o evangelho, gerar conexão e pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Isso pode ser feito apenas dentro do Brasil, tá? No Brasil nós temos, volto a dizer, no caso os irmãos
são de Minas Gerais, né? Se vocês vão lá para o Amapá, é um ambiente cultural totalmente diferente, né? O Amazonas, o sul do Brasil também é um ambiente cultural, e é necessário ter uma compreensão desse ambiente para poder fazer algo, né? Agora, se você vai sair do Brasil, sim, tem que ter uma preparação também, e em termos de língua, com certeza. Por exemplo, quem vai para o Paraguai, normalmente as pessoas se preocupam bastante com o espanhol, né? Eu morei muito tempo no Paraguai, eu tenho parentes morando no Paraguai, e o Paraguai, bom, eles no interior do Paraguai, na região rural do Paraguai, eles falam Guarani, tá? Então, o pessoal chega muito preocupado em falar o espanhol e vai encontrar uma outra grande barreira no Paraguai, que é o Guarani. A Bolívia, a mesma coisa. Eu vou trabalhar na Bolívia, aí vai para a região central. E aí se assusta porque em determinados povoados vai encontrar muita gente falando quechua, ou se você vai para a região de La Paz, o povo fala o aimara, tem outras regiões que falam o adioreu, o guaradi, o guarani. Então, quer dizer, falando de Bolívia, são mais de 30 etnias dentro da Bolívia. Então, volta aqui ao ponto. Se vai sair do seu ambiente de cultura e você quer trabalhar em uma outra região, é importante identificar a etnia local, identificar a língua, identificar a cultura, ter uma compreensão de uma forma geral para que possa entrar ali e levar o evangelho, né? Pastor Peniel, é muita pergunta aqui, viu? Vai ter de selecionar aqui, porque o tempo não vai dar. Olha, tem uma pergunta aqui. Quais as maiores barreiras enfrentadas por aqueles que estão em missões fora do país? Bom, nós temos a barreira da falta de obreiros. Se você vai desenvolver qualquer trabalho, nós temos a barreira da falta de obreiros. Isso é em qualquer lugar, né? Pastor João faz o trabalho, João Rodrigo faz o trabalho aí. Eu acredito que questão de obreiros, um cachorrinho aqui querendo participar da live também. Essa barreira de a obreiros, o missionário que ele vai desenvolver um projeto, ele vai ter a barreira da falta de obreiros, a barreira da falta do recurso. Você chega no campo de missões, você vê um mar de necessidade, a questão da falta de recurso. Mas, assim, de uma forma geral, a barreira, nós temos uma barreira que é muito comum, que é a barreira da própria cultura em si. Porque é frustrante para aquele que sai do seu ambiente de cultura, ou vamos falar do seu país, e você vai para um outro país, e você chega ali e você não consegue se conectar com as pessoas. E quando eu falo de conexão, é importante compreender que essa conexão não é apenas a comunicação de linguagem, de língua, de idioma, mas é a comunicação de compreensão. Você falar algo e a pessoa realmente ela reter, ela receber o que você está falando, compreender dentro da visão que ela tem o que você está falando. E o brasileiro, ele tem uma forma de comunicação dele. Quando ele chega nesses lugares que ele quer comunicar, muitas vezes ele não vai conseguir, vai ser mal interpretado. As pessoas, você vai fazer alguma coisa, eles vão pensar outra coisa. Então, você romper essa barreira cultural é muito importante para que haja uma conexão no campo de missões, né? Mais uma pergunta aqui, pastor Peniel, sobre a família do missionário. Como vive a família do missionário no campo? Questão de idioma, estudo dos filhos, né? E amizade, etc. Né? Então, vou repetir aqui. A pergunta é, como vive a família do missionário no campo? Sobre idioma, estudo dos filhos, amizades e etc. Bom, pastor, algum tempo atrás, antes mesmo de casar, né? Eu já sou casado de algum tempo, né? E eu li algo interessante sobre questão de filhos de missionários. Então, normalmente, o missionário dentro da sua casa, ele tende a fazer, vou falar do missionário brasileiro, a fazer dentro da sua casa um meio Brasil, vamos falar assim, né? Na minha casa eu falo português, na minha casa eu como comida brasileira, na minha casa a gente assiste muita coisa que é do Brasil, então a gente faz ali
um Brasil na minha casa, né? Nossa casa. Então, meus filhos, eu tenho uma filha que ela nasceu no Paraguai e o meu outro filho nasceu na Bolívia. Só que eles estão dentro desse ambiente cultural brasileiro. A gente conversa em português, a gente fala de comida brasileira, a gente fala do que está acontecendo no Brasil e assim vai por diante. Então, é importante para o missionário, se é o caso mais ou menos igual ao meu, né? Se é um caso parecido ao meu, que os filhos estão crescendo no campo, é você entender essa questão dessa diversidade na mente do filho, né? Por exemplo, a minha filha, ela não vai gostar se eu começar a falar contra, vamos dizer assim, o Paraguai, vamos falar, né? Porque ela nasceu no Paraguai. Por mais que ela se sente, ela tem um sentimento muito de brasileira, tá? Ela tem esse sentimento de brasileira. E, opa, estamos aqui fazendo uma pipeta aqui, desculpa a zoada aí, pastor. Então ela sente esse pensamento de brasileiro. E também eles se adaptam bastante dentro do país onde eles estão. Então essa questão, com o tempo, a criança, ela tem essa tendência de adaptação, de entrosamento. A questão da língua, se é alguém que vem de fora, né? Por exemplo, o missionário, ele sai do Brasil e ele vai para o Peru, para o Paraguai, para qualquer outro país. O missionário, os pais, eles têm muito mais dificuldade dessa penetração e dessa convivência, de fazer amizades, de ter o contato com as pessoas. Já os filhos, eles fazem com muito mais facilidade, né? Agora, eu falo do meu caso. Os meus filhos, eles nasceram no campo de missões. No caso, minha filha nasceu no Paraguai, o meu filho ele nasceu na Bolívia. E uma coisa que eu entendo é isso, eles têm muito essa cultura de lá enraizada neles, né? Eles estão crescendo naquele ambiente, eles têm um amor por aquela cultura, cresceram ali, por mais que eles crescem como brasileiro, né? São brasileiros, até a legislação brasileira, ele fala um pouco sobre isso aí, né? Eu tirei as documentações, eu tenho um tio que ele faz bastante trabalho no fórum, e faz muito, ele estava me comentando sobre isso aí, de ser brasileiro. Esqueci o nome aqui que dá, mas assim, por ser filho de brasileiro e ser criado como brasileiro, eles são brasileiros, né? Então a gente tirou toda a documentação e etc. por causa disso aí, né? Mas assim, é importante ter o conhecimento disso. Eu posso finalizar, oh Jesus, aqui não estão deixando a gente, estão deixando eu fazer minha live aqui do lado. É importante o missionário, ele não apenas fazer não apenas o missionário ter a preparação, mas eles também levar os seus filhos a ter uma preparação para o trabalho que vão fazer, né? Os filhos serem preparados ao campo de missões. Muito bem. Pastor Peniel Dourado, nós estamos com muitas perguntas aqui, mas a gente vai respeitar aí, né, a questão do tempo e também a pessoa do senhor aí, que a gente sabe que ficar respondendo tantas perguntas ao mesmo tempo e assim não é fácil, tá? Mas a gente vai deixar essas próximas perguntas aqui para, se tiver a oportunidade, a gente, numa próxima entrevista, né? Amém, pastor? É um prazer. Hoje foi um pouco aqui bem corrido, cheguei aqui, a gente fazendo uma série de situações aqui, eu coloquei num quarto aqui, foi muito rápido, perto de uma avenida aqui, movimento, mas quem sabe uma outra oportunidade, a gente faz até num lugar melhor, sem tanto ruído, mas é um prazer poder falar de missões e transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? O amor pelo serviço de missões, passar ao povo de Deus. Amém. Pastor Peniel, segura aí, eu vou só anunciar aqui, no próximo sábado, interessante, próximo sábado a gente vai fazer uma entrevista com um missionário que também é aí da Bolívia, né? Que ele mora, o pastor Samuel Silva, ele mora em Cochabamba, na Bolívia, e ele é missionário e estudante de medicina, e o tema da nossa entrevista do Conexão Gospel do sábado que vem será Missões Médicas e Vocação. Vamos falar como o jovem pode usar a profissão como um meio de se pregar o Evangelho, né? Então,
A gente vai estar falando aí com o missionário Samuel Silva, lá de Cochabamba, também na Bolívia. Pastor Peniel Dourado, as suas considerações finais. Amém, pastor, muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa abençoar o trabalho que o senhor faz. E eu quero deixar uma palavra aqui aos irmãos. Você que ama o serviço de missões, não deixe esse amor esfriar no seu coração. Você que tem um dia olhado para o trabalho de missões, tem amado o serviço de missões, orado, tem intercedido, continue intercedendo, amando, porque, infelizmente, a gente nota nos nossos dias um diminuir desse número daqueles que amam, daqueles que olham por missões. Mas a minha oração é que você que está aqui nos escutando, você possa continuar amando, crescendo, orando, intercedendo e orando pelo campo de missões, que tem muita necessidade do serviço de missões. Amém? Um forte abraço. Muito obrigado, pastor Peniel. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor continue sendo esse instrumento de Deus aí para levar a mensagem do evangelho aí a centenas, milhares e até mesmo milhões de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir aí a palavra do Senhor. Meus amados, agora são 14 horas e mais 4 minutos. Nós acabamos de entrevistar aí nosso querido pastor Peniel Dourado, uma pessoa que nós temos uma grande admiração pela pessoa, pelo trabalho que ele desempenha aí no país, aí na Bolívia, né? Por hoje é só, e fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá. Você está assistindo